bibliotecário sueco e diretor artístico da Serieteket, que é a Biblioteca Pública de Quadrinhos de Estocolmo, né, como nossa biblioteca. Ele é organizador e chefe do Festival Internacional de Quadrinhos de Estocolmo, membro do Conselho do Arquivo Sueco de Quadrinhos. A Serieteket de Estocolmo, ela foi fundada em 1996. Ele trabalha lá nela junto com a Cristina Bollensmein, não sei se falei o nome dela direito, perdão se eu não falei, onde eles atendem a um público diversificado que usufrui daquele espaço. Eu agradeço muito a presença dele aqui, a disponibilidade dele de poder falar um pouco dessa experiência para a gente poder também ter uma noção um pouco além daqui do Brasil, né, do que se faz com quadrinhos. E eu vou pedir aqui, agradecer também a Mayara, que está sendo que vai fazer a tradução. Vai funcionar da seguinte forma: ele vai falar, eu acho que ele vai compartilhar o slide também, né, Mayara? E a Mayara vai fazendo a tradução simultânea, tá bom? Então, Mayara, por favor, você já pode conversar com o Ula, tá? Hello, everybody. So happy to be here. I can't see any of you, but I'm glad to know you're there anyway. Bom dia para todo mundo. Ele está feliz de poder falar conosco agora. Yes, as Natalia hopefully has said already, my name is Ola Hellsten, and I am the head librarian and artistic director of the Serieteket, which is the public library of Stockholm, Sweden, and it's a library devoted solely to comics and graphic literature. O Ola disse que ele é o bibliotecário-chefe da Serieteket, que é a Gibiteca, lá em Estocolmo. I have told that this presentation will take about 20 minutes. It will be a bit more because of the translation. I will talk about the history of Serieteket, our current activities, our goals and purposes, and hopefully explain why we choose to work with comics in this way. A apresentação dele durará por volta de 20 minutos e vai explicar sobre o trabalho na Gibiteca, porque eles decidiram trabalhar com quadrinhos. And while I make this presentation, I will hopefully be able to show some slides and pictures at the same time, and I'm trying to do this starting now, just a moment. Ele vai mostrar alguns slides e vai começar em alguns momentos, dentro de alguns instantes. Can you see everything all right? Conseguem ver? Yes. Then I start with my brief presentation here. Serieteket is a municipally funded public library in the city of Stockholm, and it's the only library of its kind in Sweden, devoted solely to the medium of comics and nearby art forms. A Serieteket é uma biblioteca pública em Estocolmo, dedicada a quadrinhos. We have no schools of graphic literature, whether you want to call it comics or cartoons, strips or graphic novels, manga or bande dessinée or quadrinhos. E eles têm uma coleção de narrativas gráficas, quadrinhos, mangás. We currently have about 15,000 titles in our library, and most of them are loanable. That is, anyone can sign up for a library card, borrow them to their homes and read them for free, or at least for the taxpayers' money. Um acervo de por volta de 50 mil exemplares. And perhaps I should start with explaining what the name Serieteket means. It's a play of words, actually. Serie is the Swedish word for comic, and library in Swedish is bibliotek. So Serieteket pretty much means the comic library. Playful, but hopefully clear and distinct for our visitors and users. Ele explicou que a palavra Serieteket é uma brincadeira com palavras, uma palavra para quadrinhos,
e a palavra para biblioteca em sueco. The Serietek was created in 1996, and it was the brainchild mainly of one single person, and her name was Stina Kolemainen. A Serietek foi criada em 1996. Stina Kolemainen was a librarian born and raised in Finland. She moved to Sweden in the late 1980s and started working at the Stockholm Public City Library. A criadora da Serietek, ela começou a trabalhar com quadrinhos em 96, sendo se mudada para Estocolmo nessa época. She was well versed and educated in literature and the fine arts, but she also had a great affinity for popular culture and realized the need of public libraries offering both. Also realizing that quality and popular do not need to be exclusive, and that you should expect, even demand, high quality from popular media. Ela tinha uma formação em literatura e cultura popular e entendia que essas coisas deveriam ser acessíveis. She encountered French contemporary comics as an adult, and that it dawned to her that the comics medium can offer the quality, the variety, and the personal expression that we expect from other traditional forms of literature and art. E ela via nos quadrinhos uma forma de expressão de literatura e de arte. She dived into the world of contemporary comics. She visited festivals and book fairs, and she also discovered the many highly serial library collections devoted to comics in various parts of the world. E ela teve contato com os quadrinhos em feiras, festivais. She was heavily inspired by institutions such as the Centre National de Bande Dessinée in Angoulême and the library curated by Ferry Bronstein, but also the collections of the Bibliothèque Municipale in Lausanne, curated by Jules Lafontaine. Ela teve inspiração pelo Festival de Angoulême e Thierry Bronstein para fazer o seu trabalho. Sweden in the 1990s had quite a solid national network of public libraries. It still has, actually, even though public cultural funding has decreased and several libraries have shut down in recent years. It's still part of the democratic and educational core of Sweden. We have a library law, a National Library Act, that decrees that all cities should have access to at least one public library that is open and free for everyone to use. A Suécia tinha uma grande rede de bibliotecas públicas na década de 90 e ainda há, então isso contribuiu. But while the library scene was itself solid, it was also rather conservative regarding the media during the 80s and 90s. Yes, librarian, even though we had good libraries, the librarians usually were quite conservative regarding popular media such as comics in the 80s and 90s. E apesar de existir essa rede, os bibliotecários ainda tinham um pensamento conservador em relação aos quadrinhos nos anos 80 e 90. Some comics had found their way into the libraries, but they were often quite disrespectful and shabbily treated by librarians who had not understood their value. Eles chegavam a ser desrespeitosos com essas mídias. In the mid-90s, there have been several published works that have already proven the greatness of comics. For example, Art Spiegelman's Mouse had already won a Pulitzer Prize. Marianne Satrapi's Persepolis was on its way, many different titles. Even in Sweden, autobiographical comics for adults had started to be the next big thing. Então, alguns títulos começaram a ganhar destaque nesse cenário, como Persepolis e outros quadrinhos autobiográficos. But in the Swedish libraries, you would often see the adult comics in the children's departments.
because that's where the comics were placed, crammed together in long boxes with children's picture books. Então era comum encontrar quadrinhos na seção de livros ilustrados nas bibliotecas. Kristina Kollemeiner saw another potential here. Future when a Swedish specialized library could lead the way and show how the medium of comics should be treated with respect. Então foi vista uma oportunidade de se mostrar um caminho de se tratar os quadrinhos com respeito. The process went on for several years, and Kristina and her companions contacted the right library chiefs, officials and politicians, applied for the right funds, and slowly moved the project forward until it finally was made true. Então a Cristina ela encontrou um caminho e fez seu contato com políticos, autoridades até conseguir chegar a seu objetivo. On November 18th, 1996, pretty much 28 years ago, the Serieteket opened in the south of Stockholm, a branch of the public Stockholm Library. Kristina Kollemeiner was its chief librarian. Então, em 1996, finalmente abriu como uma divisão da Biblioteca Pública de Estocolmo, a Serietec. Originally, it was a bit different from what it is now. It was a smaller library, less books, and it was aimed more at young people, young readers. Because that was one of the selling points for the politicians that made it possible. O visual inicial era um pouco diferente do atual e muito focado em livros para jovens leitores. Continuously, it got more and more professionalized, and a couple of years later, it moved from its original venue to instead be integrated in the so-called cultural center in the middle of Stockholm. Com o passar dos anos, ela foi se profissionalizando e o espaço mudou-se para onde está atualmente, no centro de Estocolmo, no Centro Cultural. The Cultural Center is a big building comprised of music stages, literary stages, theater stages, galleries, restaurants, a cinema, and today 5 separate libraries, including Serieteket. Esse centro cultural hoje em dia conta com restaurantes, galerias, cinemas, 5 bibliotecas, além da Serietec. The Serieteket is now an established part of the Cultural Central, and its central location might have helped us survive for all these years. It has been 25 years from this place now. E a localização atual da Serietec pode ser um dos motivos que explica a sua sobrevivência. As we moved into the center already has three libraries aimed at young people. So the Serieteket chose the path to aim at an adult audience almost instead. Há outras bibliotecas nesse espaço dedicados a leitores jovens, além da Serietec. Kristina Kollemeiner was the head of the Serieteket for almost 60 years. Regrettably, she passed away from cancer in 2012, leaving pretty much the entire Swedish Comic Society in mourning. A Cristina foi a bibliotecária-chefe da Serietec até 2012. I myself took over the duties as artistic director a few months later, and I'm still heading the library today. And it still prospers thanks to what Kristina once created. O Lula disse que ele primeiro foi o diretor criativo na Serietec e depois que a Cristina se foi, ele permaneceu como o bibliotecário-chefe até atualmente. As I said earlier, we had a collection of about 15,000 titles in the Serieteket. The majority of them are comics in book form, graphic novels if you wish. A coleção atual tem mais de 50.000 títulos, incluindo graphic novels e outros estilos de quadrinhos.
And ever since we started out, we have slightly favored the independent books over the mainstream. We have plenty of mainstream comics as well, but we try to aim for a collection where about 70% of it should be more of the unusual stuff, contemporary new stuff, avant-garde, small press publications and so on. That is, comics you might not encounter in many other places, at least not in Sweden. Eles dizem que eles têm quadrinhos mainstream, mas também procuram trazer publicações independentes, alternativas. Still, that means you also have a solid foundation of the 30% of mainstream comics, which could be Marvel or DC superheroes, classics such as Tintin or Disney stories. Então eles têm também nessa coleção quadrinhos mainstream, como super-heróis e outras coisas assim. Of course, this is not the scientific measure in any way, just a way for us to keep our aim, to remind us of what we want to do with the library. Yes, the dividing in independent and mainstream is not scientific in any way, just a way for us to keep our goal in presenting the comics we want to present. Ele disse que essa divisão de mainstream e alternativo não é científica, é só uma maneira deles terem um acompanhamento, classificarem. Ever since the start of our library, our activities have laid on three legs, so to speak, and the collection of comics is the first and main one. The library stands on three legs, we call it, and the collection of comics is our first leg. Our second leg is our reference library. Então, além da coleção de quadrinhos, eles também têm uma coleção de livros de referência, livros técnicos. Because we don't only want to present comics, we want to be a source of information for the comics interested, those who want to learn about the history of comics, or those who need to research it for an article or a paper. Então, há livros para aqueles que queiram pesquisar sobre a história dos quadrinhos, ou outros assuntos para se escrever um artigo. That's why we have an extended collection of non-comic, non-fiction books as well. We have educational and academic books about comics, animation, illustration, graphic art and graphic styles. Então, eles têm uma coleção também de livros teóricos de não-ficção sobre quadrinhos, que podem ser consultados também. Also a small archive that people can get access to. Então, vários títulos que as pessoas podem ter acesso. The CIETEC is not an academic library, and I'm not a research librarian, as many other guests of this conference. A CIETEC não é uma biblioteca acadêmica. CIETEC is a public library for everyone, but we have still taken it upon ourselves to try to provide academic works about comics and assist researchers as much as we can. Mas ela é uma biblioteca pública que procura trazer essas obras teóricas e os quadrinhos para quem quiser acessá-los. So the comics collection and the reference library are the first two legs of our library. The third leg is our programs and activities. Então, a coleção de quadrinhos e de livros teóricos são 2/3 da biblioteca. O terceiro seria os programas e atividades ofertados. During the years, we have created exhibitions, big and small, organized workshops, cinema screenings, artist talks and seminars. Então, eles oferecem exposições grandes ou pequenas, oficinas, dentre outras atividades. Also markets, drawing concerts and a lot of other happenings. It's a fun but also effective way to lift art of comics and make people discover it in new ways.
Então oferecem eventos como, por exemplo, shows com ilustrações, saraus, né, para as pessoas se familiarizarem, conhecerem os quadrinhos. However, our biggest and most important event during the year, Stockholm International Comics Festival, started in 1999. E aí, nesse contexto, tem o Festival de Quadrinhos de Estocolmo, que iniciou-se no ano de 1999. It started out as a very small gathering of few people selling their homemade comics at a few tables, but it has grown gradually over the years. And now, every spring, we have a weekend where we dispose of several floors in the cultural center, not only the library. Então, ela começou como uma exposição pequena, com pessoas trazendo os seus quadrinhos feitos em casa, e tornou-se uma coisa maior. Every year we have a heap of international guests and a big market with hundreds of exhibitors, big publishers, professional artists, and amateurs side by side. The festival usually attracts about 5,000 visitors during one weekend. O evento hoje tem convidados internacionais, ilustres, e aí nesse contexto há tanto pessoas famosas e anônimas lado a lado participando deste festival. So that's the three legs we lean on: the comics collection, the reference library, and the program activities. Essas são as três frentes em que eles atuam, né? Os quadrinhos, os livros de referência e os eventos. You might ask about the point of all this. Why? What is the point of the comics library? Does it have value in itself? What's the point of a comics library, you might ask? Então, qual seria o objetivo de se ter uma biblioteca para quadrinhos? If we start with assuming that comics are of some importance, which I think that most of the people here would agree on, there was a good reason for starting a specialized comics library at the time in the 90s. Dos primeiros motivos seria acreditar que os quadrinhos têm a sua importância. As I said, it was comics were quite shabbily and disrespectfully treated in the libraries, but not only in the libraries in those days. It was also disrespected in schools, in the news, around the literary critic, in the art world, in the academic world. During the last 25 to 30 years, that has changed a lot. E ele comentou que os quadrinhos eles eram desrespeitados nos anos 90 e não somente nos anos 90, eram desrespeitados na mídia, por outras instâncias também. Of course, Sweden faces the same decrease in printed media as most of the world does right now. A Suécia passou por declínio da mídia impressa. Well, comics was an enormous factor of youth culture when I was young in the 70s and 80s. It does not have the same huge popular impact these days, having partly been pushed aside by social media, video games, and streaming platforms. Houve algumas dificuldades, né, com esse declínio, principalmente com uma ascensão dos videogames, dos streaming e das mídias sociais eletrônicas. But at the same time, we have been part of a movement in Sweden that has worked actively with taking comics seriously and convincing others to do the same. While at the same time, we have been part of the movement in Sweden and have worked actively with taking comics seriously. Simultaneamente a esse movimento, né, houve também um movimento de procurar uma valorização dos quadrinhos. And convincing others to do the same. E de taking comics seriously. convencer os outros também a tratá-los de maneira séria. Of course, CDTX is just a part of this. There have been comic schools, publishers, academic institutions that has worked for the same respect of comics.
E a Serietec foi apenas uma parte disso, né? Há escolas de quadrinhos, cursos, outras editoras que também ajudaram nesse processo. But the result is clear. The library respects comics better than ever before, and the Serieteket like to take at least some pride in having a part in all this. E agora os quadrinhos são mais respeitados e a Serietec teve sua parcela, né, nesse processo, de responsabilidade nesse processo. Over the years, we have organized seminars and courses for our fellow librarians, and we're frequently visited by librarians from all parts of Sweden and beyond, who want to know more about the way they handle organize our comics. Então, eles ofereceram cursos a bibliotecários sobre como cuidar dos quadrinhos. We will not take all the credit, of course, but we have done what we can to increase the respect for comics in Sweden. Part of it was you see on the screen here, we produced a lot of the library catalog posts for our national library database. Yes, one thing that we do is that we produce a lot of the comics library posts for our national library database. Uma das coisas que eles fizeram nesses cursos foi criar uma database de quadrinhos para bibliotecas. I'm going to borrow a picture from the author Hilary Chute and the artist Jaime Hernandez here. Why comics? Why are comics important? Is it important to read comics? Aqui ele coloca uma capa do livro da autora Hilary Chute, né? Por que quadrinhos do underground para todos os lugares? I'm not sure that it is important to read comics in that as everybody has to read it as a mandatory way, but I think it can play an important part in many areas. Eles acham que ler quadrinhos pode ter sua importância. One of those areas is reading skills. Like many other Western nations, people read less literature these days, fewer longer texts outside the web, and many children, especially boys, are worse in reading and writing these days than 20, 30 or 40 years ago. Ele comenta que hoje em dia as pessoas acabam lendo menos literatura do que há alguns anos atrás. Reading text with the help of pictures is a way of learning and mastering reading and language. E ler textos escritos pode ser uma maneira. Today we see that especially manga and Japanese comics once again has huge popularity. Learning children to read, sometimes even as a social activity. Então, ler quadrinhos hoje em dia, como por exemplo mangás, pode ser uma maneira de aprender. Also, at Serieteket, we have seen an increasing amount of school teachers using comics in their classes. E há crescimento na quantidade de professores usando quadrinhos em suas aulas. The teachers seek us out and want our help with suggesting graphic novels that they may use in history class or art class or language courses. E a sugestão da leitura de romances gráficos em aulas de história e outras disciplinas. Just tomorrow Thursday, I will be visiting about 30 French class students who are going to read French graphic novels at school. Então, por exemplo, alunos de aula de francês lerão romances gráficos em francês em suas aulas. One other point is that it's becoming increasingly important where comics. Let me start again. One other point that is obviously that comics can play an important part is the study of pictures.
No outro campo que os quadrinhos são importantes é o estudo de imagens, interpretação de imagens. The understanding of visuals is more important than ever because the visual society is more important than ever. E estudar as imagens é mais importante do que nunca agora. But there is rarely time for the analysis, the understanding of the visuals. There is rarely had a time for the analysis, the understanding of the visuals on the, for example, social media platforms. Essa leitura de imagens é importante para entender, por exemplo, postagens em mídias sociais. People, including young people, are getting seduced by attractive memes, fooled by AI-generated art or deepfakes. Que as pessoas acabam sendo seduzidas por imagens geradas por inteligência artificial ou deepfakes. Granted, I don't have the scientific evidence to back me up, but I firmly believe that reading comics is a good and vital and healthy way of learning to understand pictures. Ele diz que não tem uma comprovação científica, mas há um indicativo de que a leitura de quadrinhos é uma boa maneira de se desenvolver essa habilidade de ler imagens. Finally, the most important reason for us to mine in this library. E por fim, o motivo mais importante de se manter esta biblioteca. However vital a part I believe comics can play in the learning of reading, in the understanding of visuals, its educational values. É acreditar que os quadrinhos fomentam o hábito da leitura. The most important value of all is that we want comics to prosper in its own right. The most important value of it's simply comics in their own right. O mais importante é ver os quadrinhos em seu próprio meio, sua própria maneira. Comics as an aesthetic art form, as literature, as a form of telling great stories, as entertainment and amusement. Então, eles são uma forma de leitura, literatura e entretenimento. That is the main purpose and reason for the existence of the Serieteket, to present the world of comics in the best way we can. Thank you. O objetivo deles na Serieteket é apresentar os quadrinhos da melhor maneira possível. Obrigada. Muito obrigada. Ola, a gente pede, por favor, para ele aguardar um pouquinho, que depois a gente vai abrir para as perguntas, que a Valéria Bari, vai fazer a apresentação dela. Vou passar aqui rapidinho para vocês. Quem é a Valéria Bari? É só você. Você quer se apresentar, Valéria? Essa é a minha função de mediadora, vai embora. Não, filha, você tem que me apresentar, senão eu fico aqui 40 minutos. A professora e bibliotecária Valéria Bari, Aparecida Bari, ela possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo, exerce a profissão de bibliotecária desde 1990, com registro regular e atualização do sistema de CRB, que eu não faço ideia que seja isso. Possui mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, é líder do Grupo Plena, Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita Narrativa, Cultura, Mediação, Apresentação Gráfica, Editoração, Manifestações, desde 2015. É membro da Comissão de Estudo no campo da documentação da BNT-CB 0/14. Desde 2017 é editora científica da revista Cajueiro, Ciência, Informação e Cultura da Leitura desde 2018.
Participou dos comitês científicos do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, CBMD, é membro do Observatório de Quadrinhos da Universidade de São Paulo, desde 2001, vinculado ao Departamento de Ciência da Informação, DCI, e ao Programa de Pós-Graduação de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é conselheiro nomeado do Conselho Federal de Biblioteconomia, na gestão de 2022 a 2024. Com vocês, então, a Valéria Bárica. Pessoal, bom dia. Estou vendo muitas carinhas amigas aí e pessoas novas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um grave defeito. Eu adoro o som da minha própria voz. Então, eu preparei uma fala um pouquinho maior, mas eu vou fazê-la ficar bem pequenininha, dado o avanço do tempo. Para frente, para trás, muito bem, lá vou eu. Agora tem que ver o que eu estou fazendo, né? Gente, vocês se importam se eu falar em pé? Porque em pé eu respiro melhor. Muito bem. O que eu tenho a dizer a vocês a respeito da questão das gibitecas no Brasil? O Brasil, ele tanto é pioneiro na leitura em quadrinhos, porque a gente no século XIX aqui já tinha circulação de quadrinhos, inclusive de adaptações, que a gente hoje chama de quadrinização, adaptações literárias, começaram no fim do século XIX e início do século XX, antes que o termo fosse cunhado, porque o que a gente se baseia para o conceito de quadrinhos, que é uma narrativa gráfica que tem um conjunto de sinais, de uma semiologia própria, é considerada uma história lá do Felton Waldcott de 1889. Mas antes a gente já praticava materiais muito semelhantes aqui no Brasil por influência francesa. E tinha todos esses fenômenos aparecendo no Brasil na imprensa do século XIX, muito pujante a nossa imprensa do século XIX. E não tinha só no Rio de Janeiro, tinha no Brasil inteiro, e mais a produção pernambucana, que é a parte, porque ela era toda ilegal. Era mais legal por ser ilegal, e tinha bastante material gráfico. Vejamos aqui. Conseguiram achar? Vamos ver. Agora, tá vendo? Desculpa, pessoal. Então, olha, veja, o que eu tenho a dizer em relação às gibitecas? As gibitecas, elas são espaços especializados, a gente considera unidades de informação especializadas, mas elas também podem ser setores em bibliotecas ou podem ser coleções especiais. O que acontece? O quadrinho ele é uma atração natural para o leitor, principalmente para o leitor novato, por causa da linguagem híbrida. Portanto, as pessoas querem ler os quadrinhos. É diferente dos outros casos, que tem diferentes rejeições, e a gente não precisa se preocupar muito com isso. O Brasil também é pioneiro nas gibitecas enquanto unidades. A primeira do mundo, como a gente teve também a primeira exposição sobre quadrinhos internacional do mundo, em 51 é nossa no mundo. A primeira gibiteca do mundo é a nossa, que é essa gibiteca de Curitiba, que abriu em 1982. Oculta aquela barrinha de baixo da apresentação. Isso. Essa é a gibiteca de Curitiba. Nessa foto ela tinha 30 anos, ela já tem mais uns aninhos de idade, ela deve ter uns 40. E a gente tem essa distribuição das gibitecas no Brasil. Essa aqui é uma pesquisa de uma orientanda minha, a Ida Mello, que tem se destacado muito nas pesquisas acadêmicas sobre quadrinhos do país no momento. Ela fez esse levantamento no ano de 2021, após a pandemia, e a gente tem uma distribuição na região centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, mais ou menos entre 3 e 5 gibitecas por região. A exceção seria a centro-oeste, porque a gente descobriu uma gibiteca no Distrito Federal, e assim, já tinha sido fechado o trabalho, então tem uma a mais. Essas têm registro,
elas são designadas no Sistema Nacional de Bibliotecas, então elas são oficiais. Então, são essas daqui, essas unidades que tem. Uma das mais velhas, tenho muito orgulho em dizer que participei da inauguração, foi a Gibitec em Fio, que começou a funcionar como um departamento da Biblioteca Viriato Correia, em São Paulo, e hoje ela está como um departamental no Centro Cultural São Paulo. A exemplo do que aconteceu na Gibiteca de Estocolmo. Ela mudou para um lugar mais central. Então, outra coisa que a gente precisa desse conceito é o da mediação de leitura. Nós tivemos um senhor russo, que é o Levi Semyonovich Vygotsky, que no século passado começou a desenvolver questões socioculturais em relação à leitura, e ele diz em suas teorias, né, embora ele não fale muito claramente dos experimentos, que a mediação ela se dá em situações, em ambientes, e você percebe que, por exemplo, a criança conseguiu mediar um conceito quando ela reproduz por meio da brincadeira. Quer dizer que ela está se apropriando daquele conceito. O quadrinho, ele tem a particularidade de se parecer muito com aspectos lúdicos da vida da criança e ajuda a ela se apropriar e chegar nessa zona de desenvolvimento proximal da leitura mais rápido. E nós temos a questão da degustação da leitura. A degustação, ela nunca é um processo pacífico. E quando, por exemplo, eu sempre uso a degustação, porque quando você apresenta os alimentos para as crianças, a primeira sensação nunca é agradável. Então, a apresentação da leitura para a criança ou para o adulto novato, o cérebro é o mesmo, né? Só está um pouquinho mais rodado. A apresentação da leitura, que é um direito que todos têm, inclusive de gostar ou não gostar, ela é um fator-chave para que a pessoa incorpore isso em seus hábitos. Então, quanto mais a gente fizer um esforço para que isso seja suavizado, ou que seja desafiador, ou que seja divertido, é melhor para as pessoas. E nesse ponto, o quadrinho nos ajuda. Ele tem o aspecto lúdico para a gente iniciar um processo que a gente vai chamar dentro da mediação de sugestão de leitura. Então, a sugestão, ela é um momento que você vai compartilhar o seu repertório com o repertório da pessoa que está se iniciando. Esse processo, a gente diz que forma uma rede social que é meso. Quer dizer, eu não conheço profundamente a pessoa com a qual estou trocando ideias. Então, eu preciso apresentar da forma mais amigável possível o que eu quero mediar. E o quadrinho nos ajuda, porque ele tem aspectos que são reconhecíveis imediatamente. Eu sempre coloco peças que eu vou extraindo do ambiente para facilitar a fala. Então, essa é uma reportagem que eu li alguns anos atrás no Jornal Liberal, falando dos clubes de leitura. E eles, por mais que eles quisessem fugir, eles não puderam fugir do fato de que os clubes de leitura nas bibliotecas escolares quase normalmente são referentes a quadrinhos e séries de livros específicas. O Harry Potter ele foi muito importante aqui no Brasil por causa disso. Tá? Aí a gente pode fazer uma outra estratégia que chama-se propaganda de leitura e que tem aspectos de mediação documental. A propaganda de leitura, você difunde o livro a partir de desafios, de ganchos em relação à curiosidade das pessoas. Então, nesse momento, para fazer a propaganda, você precisa conhecer a comunidade. O bibliotecário tem que ser profundo conhecedor dos interesses de sua comunidade, da comunidade que está no entorno da unidade que ele presta serviço. Inclusive, é mais importante do que os objetivos corporativos, oficiais. Tá? A gente trabalha para as pessoas, não exatamente para as instituições. Então, esse aqui é um exemplo de uma campanha que teve assim, muito êxito faz uns anos atrás, que é a cesta básica da leitura. Quando estava se falando em segurança alimentar, teve um bibliotecário que criou essa campanha belíssima. Projeto Leitura que Alimenta. E aí vocês doavam um livro, na época a gente incluía nas cestas básicas. Um livro novo ou doado.
Então, a leitura é um alimento do espírito. E o quadrinho, ele tem muita relação com a própria humanidade, porque antes que houvesse língua, antes que houvesse cultura, o primeiro registro foram narrativas gráficas. Sorry para os outros. O mais velho é o nosso. Então, os eventos de ação cultural, como o Ola demonstrou tão bem, eles são essenciais e tem umas formulazinhas prontas, que é para o pessoa gestor do espaço já ter uma ideia do que fazer. Então, a gente tem, por exemplo, uma coisa muito bonitinha que se faz com crianças, que é a hora do conto, que você faz uma leitura vivificada por objetos, bonecas, qualquer outra materialidade, por causa do cérebro da criança. É importante ter a materialidade. E depois, ao final dessa prática, a criança pode fazer um registro ou um desenho do que compreendeu para fazer a fixação. Para os adultinhos, a gente faz roda de leitura. Pode ser com leitura compartilhada, leitura dramática, pode trazer o próprio autor para ler trechos do seu livro. Isso vocês veem muito bem registrado nos filmes norte-americanos, porque os Estados Unidos são um país letrado, né? Então isso aí aparece. E encontro com leitores, posições, tal. Até aí tudo bem. Você está focando no livro. Só que tem gente, meu bem, nunca vai ler. Tem gente que nunca será leitor. E isso não é defeito. E a sabedoria do ser humano não depende só disso. E a gente não pode segregar o que vem da leitura do mundo. Porém, tem pessoas que nunca vão ler. Essas pessoas se sentem segregadas de entrar na biblioteca, que é sua, porque pensam que é um espaço só para leitores. Então, a gente faz eventos para ter pertencimento. Essa pessoa não vai ler, mas ela vai numa festa, ela vai num curso para aprender a fazer pintura em tecido, ela vai numa festinha de Halloween, ela vai num café da manhã, vai ver uma exposição pictórica, uma coisa, você tem que ter nesses espaços leitores coisas que não são feitas para leitores. Dentre esses eventos, a gente põe um que é e não é feito para leitor, que é feira de livro. Porque tem gente que compra livro para pôr na estante. Então, isso também a gente considera animação cultural, caso não haja uma outra dinâmica inserida. E é importantíssimo para o pertencimento. E a leitura dramática, ela se estrutura como um intermediário entre ação e animação. Durante a pandemia tivemos muitas leituras dramáticas para crianças, para adolescentes, para adultos na internet, bem difundido, e graças a Deus essa prática não tem se perdido. Tá? Aí a gente tem, na questão da animação cultural, a gente pode colocar, para complementar, prêmios, nem que seja simbólico, prêmios simbólicos, com premiação simbólica, tal. Aquilo vale mais para quem está recebendo do que para quem está fazendo. Mas é muito importante que exista isso. Mas são atividades de diálogo. Sim. O que a história em quadrinhos pode proporcionar enquanto leitura? Nós temos a leitura como um fenômeno social e como uma prática individual. E existe um diálogo entre esse leitor exaustivo e esse leitor novato. Esse diálogo, gente, lembra que a rede é meso. A pessoa não vai me conhecer profundamente. Nem vocês estão me vendo hoje. Quem não me conhecer há 30 anos tem uma ideia de mim que não é completa, né? Tem só esse pequeno flash. Então, neste momento deste pequeno flash, tem que mediar a leitura. Não é fácil. A animação, às vezes, apresenta caminhos mais suaves, né? Para que a pessoa não tenha que subir um degrau muito alto. Tá? A nossa tradição brasileira da leitura é muito forte também, como eu falei, que vem do século XIX. A gente tem adaptações literárias a partir de, não coloquei aqui, a partir de 1896 a gente já tem no Brasil
circulando adaptações literárias em quadrinhos. O Tico-Tico é uma revista de entretenimento infantil com quadrinhos, tem adaptações literárias. Publicada desde 11 de outubro de 1905, foi a revista infantil mais longeva das Américas, com quadrinhos. Aqui no Brasil, gente, a gente teve uma proposta de a Constituição brasileira ser feita em quadrinhos. Mas não foi aprovada. Mas, olha, esse aqui, o de 1869, é do Ângelo Agostini, é o Ioquim. A única coisa que vocês vão ver é que não tem balão, as falas ficam embaixo, porque o Ângelo Agostini, apesar de ser italiano, tinha grande influência da imprensa francesa. E ele mesmo funda o Tico-Tico. Quando ele começa, esse aqui dos anos 11, ele é muito parecido ainda com aquele formato sem balões. Ao longo do século XX, ele assume uma capa, como se fosse uma capa de revista. Ele faz assim, durante o período das guerras, né? Ele faz um competente pirateamento do material que ele deixava, às vezes, de receber dos outros países, por causa da guerra, gente, a situação de guerra. E assim, a gente recebe quadrinho norte-americano e europeu e eles integram a mesma revista. Então, nós somos bem ecléticos nisso. Nós temos uma problematização. As gibitecas, como a exemplo que o Olá explicou também, a gente tem um problema de resistência cultural e desvalorização da gibiteca, dos quadrinhos. Eu mesma, dentro da academia, e creio que meus colegas aqui também, enfrentamos muitas dificuldades, às vezes em conseguir fomentos para nossas pesquisas, porque são consideradas pouco sérias. E sim, eu não gosto de perder a calminha, né? Meu apelido é Bruce Banner, né? Mas olá, mas em geral eu sou assim, diplomática. Mas às vezes a gente perde a calminha, porque o desrespeito, ele é fulcral. E o dinheiro sendo pouco na academia, às vezes a pessoa se defende da sua extrema competência, desmerecendo sua pesquisa. E a gente sofre isso na instalação das instalações públicas, né, dos equipamentos públicos também sofremos, porque se fala, por que não uma biblioteca com livros? Porque quadrinho não é sério, porque quadrinho não isso, não aquilo. Esse nãozinho é só a gente tirar que está tudo certo. Ter um pouco de calma e verificar realmente o desejo, a necessidade, mas também a vontade de ver da população. Porque o quadrinho tem muita emoção. A formação do leitor, gente, tem 5 fases. Eu uso o referencial do Levi Vygotsky. Tá? Então, tem outras interpretações para isso que eu vou dar aqui. Eu estou segmentando, eu estou na zona do agrião, tá? Estou na boca do bolo lá. Mas eu conheço as outras também. A gente tem uma fase de familiarização, que é essa que o quadrinho apoia. Tem a formação de hábito. Hábito é escovar os dentes. Ainda não é um prazer. Para mim é um prazer escovar os dentes, mas primeiro teve que ser um hábito. E primeiro eu fiz careta, né? Aí passou do hábito, a gente tem o prazer, que, ai, que bom, eu vou procurar. Eu já tenho um motor interno para eu procurar. Aí tem o gosto, que é a preferência, né? E uma exacerbação da preferência, do gosto, do hábito, quando eu consigo mostrar para o mundo quem eu sou, é a identidade. Então, eu sou o que eu li. Para as pessoas é bem claro isso. E eu leio muito quadrinho. Então, eu sou quadrinho. Olha, veja, a gente tem a leitura em quadrinhos da criança. Olha que coisa fofa. Essa menina na biblioteca da Fundação Casagrande, ela não tem ainda a higiene de leitura. Então, ela abraça o livro, ela passa o braço por baixo, ela segura aqui. Veja, parece que ela está brincando com a boneca, mas ela já está lendo. Ela manifestou. Como que ela segura o livro? Parece que ela está segurando a boneca. Então, esse momento a gente chama de ato manifesto.
e na Gibiteca parece mais rápido. Aí a gente procurando criar essas situações cotidianas, onde um veja o outro fazendo, tenha vontade de fazer, se arrisque, seria o ideal para o Brasil, que o Brasil tivesse muitos livros em muitos lugares, como a gente gostaria, livros em paradas de ônibus, livros dentro do ônibus, dentro do trem. Teve uma regressão muito séria no período pandêmico e a gente espera recuperar algumas iniciativas que são bonitas, de bibliotecas também ao ar livre. Essa aqui é uma escolar do Liceu de Estudos Integrados de Aracaju, que é lá que eu atuo, uma aluna minha que é a França Mabel. França Mabel fez um jogo, que é um jogo livre, chama-se Maria Livrão, agora na dissertação de mestrado dela, está disponível nas plataformas públicas. Ela começou e acabará numa biblioteca escolar. Então, a biblioteca escolar produz conhecimento. Vou mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui chama compartilhamento. O quadrinho é tão atraente que quando uma pessoa abre, vem um monte de papagaio atrás. Então, às vezes, a pessoa lê individual, mas às vezes a pessoa abre aqui e vem um papagaio. Eu, quando eu leio em posição, tal, sempre acontece isso. E eu fiquei perturbada a princípio com isso, mas depois eu falei, tem alguma coisa diferente, né? Porque livro de letrinhas não vai ser feito. Então, aqui, essa aqui é o projeto Barca das Letras. Olha como que eles fazem. Eles vão pelos afluentes do Amazonas e eles colocam um EVA no chão e a criançada senta, eles põem os quadrinhos. E aí acontece a mesma coisa. Tá aquilo que eu mostrei para vocês. Olha, tem uma menina, a menina que é mais inteligente, né, posou para foto, olha lá. Mas os meninos estão lendo. Aí o terceiro menininho aqui, ele está com o quadrinho aberto, mas ele está olhando o do outro para ver se ele vai pescar o do outro. Ele está tomando a decisão. Então, essa é uma mediação mesmo. E a gente tem que tomar atenção que na Gibiteca acontece mais. No compartilhamento de leitura doméstica, acontecem verdadeiros milagres com quadrinhos. Então veja, olha, os anjinhos aqui, que fofinhos, os gêmeos, em vez de estar destruindo a casa, os dois estão fingindo que leem. Você pode ver que um deles está lendo pela capa, outro pelo conteúdo, mas eles estão lendo. E aqui do lado direito, os irmãozinhos que ficam se matando, 24/7, na hora de fazer a leitura, o mais velho sabe ler, tem algo para mostrar a mais nova, assumiu a liderança, olha lá, o quadrinho dá muita leitura compartilhada, é muito bom. A gente tem vínculos afetivos e começamos a desenvolver nos quadrinhos com personagens. O quadrinho mainstream, ele é especialista nisso, né? Ele parece que ele esquece de dar um final para certos personagens, que o cara tem 60 anos, ainda é adolescente. Não que eu não goste dele, mas tem que dar espaço para o novo, né? Então eles ficam só renovando até a hora que cansar. E a gente tem o tempo, estamos gritando o tempo, mas eu vou rápido, eu vou cortar o rabinho da apresentação. Pode deixar. Então, a leitura cotidiana. Esse aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma festa que a Gibiteca em Fio fazia no Ibirapuera, nos espaços abertos de Ibirapuera. Olha lá, um menino com 2 histórias em quadrinho na mão, pescando o do terceiro ali. Então, isso é um efeito que vocês têm propriedade de fotografar. Eu estou mostrando aqui, mas eu não posso publicar grande parte dessas fotografias por causa do atual PCLE. Então, eu estou mostrando, é bom que vocês estão vendo. Vocês podem fazer as suas próprias. Isso aqui é a Gibiteca da Biblioteca Comunitária. A Biblioteca Comunitária, ela é importantíssima para o Brasil. Nem todas têm bibliotecários, porque como elas são formadas a partir da comunidade, que é o processo contrário, né, do que a coisa pública outorga a biblioteca para a comunidade, na comunitária a comunidade outorga a biblioteca à coisa pública. Então, às vezes, não tem técnica, a gente vê livro deitado, algumas coisas diferentes de uma biblioteca com bibliotecário,
Ou, por exemplo, livro separado por cor, essas coisas são de biblioteca comunitária. Mas é gostoso, eu sou amiga das comunitárias. E aí, o mesmo processo que tem na Barca das Letras, tem aqui nessa biblioteca comunitária. EVA no chão, e aí as crianças lendo, e se vocês observarem bem, tem cordéis ali também no varal. Cordéis. Essa aqui é a biblioteca setorial da Fundação Casa Grande, que é aquela que tem a menininha abraçando o livro. Esse trecho é só de biblioteca. São 6 cabines, mas tem uma outra área aberta também. Isso é uma fundação que destina ao uso público, fundação privada de uso público. Outra coisa que pode criar mais oportunidades para ler e escrever é quando você propicia para esse leitor novato, sendo criança ou adulto, a possibilidade de criar seus próprios quadrinhos, que é uma linguagem que dá abertura para o nosso escritor em qualquer mídia, né? E hoje estamos aí na multimídia, precisamos dominar a imagem também, né? Não é só a inteligência artificial que funciona assim, nós também. E esse aqui, eu vou parar aqui porque meu tempo acabou. A leitura em quadrinhos, ela é muito adequada também à apropriação de línguas estrangeiras, na atual necessidade que temos que nos transformar em verdadeiros poliglotas, né? Então, nós temos uma apropriação de línguas por meio dos quadrinhos. O Brasil tem uma grande comunidade de falantes e escritores da língua japonesa, devido ao mangá ter entrado aqui bem precocemente no Brasil, por causa da nossa comunidade japonesa, assim como temos os leitores do espanhol, leitores do francês, leitores de outras línguas, aonde nos países que desenvolveram mais a linguagem dos quadrinhos, né? Que nem toda cultura tem produção própria de quadrinhos mainstream. Underground tem no mundo inteiro. Então, eu não vou prosseguir porque o tempo é cruel, mas eu agradeço extremamente, estou aberta para as questões que vocês quiserem fazer e agradeço muito a sua paciência, a sua audiência. Valéria, seu trabalho, como sempre, é muito lindo. Eu ainda vou visitar ainda a universidade dela. Os alunos dela fazem um trabalho maravilhoso, trabalho com surdos, né? Com surdos, jogos. Se ela tivesse, tinha que ser o tempo só para você, para contar tudo, mas infelizmente a gente está compartilhando o tempo hoje. Tá certo. Então, bom, agora vamos apresentar a nossa querida Joyce, né? Para quem não conhece, Joyce Viana, bibliotecária da UEMS, na unidade de Campo Grande. Foi pesquisadora do IBCT, não sei o que é, atuando na consolidação de aspectos relacionados à visualização da ciência de dados, focos nos dados públicos oficiais, aprimoramento e desenvolvimento de serviços e produtos oferecidos pelo IBICT, que estão relacionados com os conceitos de visualização de dados abertos de pesquisa governamentais, a exemplo do Sistema Aberto do Observatório da Visualização de Informações. Fundadora do CEO do canal Bibliofora da Caixa, mestre em Ciência de Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos, discente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ADES, pelo Instituto Federal de São Paulo, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão. Cumpriu o estágio regionado de capacitação docente, foi bolsista de iniciação científica do CNPq, bolsista do Programa de Educação Tutorial PET, Biblioteconomia, pela Universidade Federal do Maranhão. Cumpriu o estágio extracurricular no Instituto Florense de Ensino Superior e estágio curricular na Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão. Tem certificado em School Foundation Professional Certificate, certificado complementar em montagem, manutenção em redes de computação, atua em atividades de pesquisa, ensino e extensão, seguintes temas:
ciência da informação, organização do conhecimento, informação, folksonomias, redes sociais, indexação social, Big Data, repositórios digitais, FIX, ciência de dados, visualização de dados, dados abertos, visão, ensino, informática a pessoas com deficiência intelectual, produção e organização de projetos, eventos científicos e culturais nas áreas de comunicação visual. Com vocês, a Joyce. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu também vou falar em pé, gente. É que eu não consigo ficar quieta, então eu vou precisar ficar em pé. Por isso eu vou ficar aqui na frente também, tá? Não sei se a gente tá aparecendo pro Ola? Não, não. Só? Ah, tá, ele tá só ouvindo. Bem, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu sou a Joyce Viana, sou bibliotecária aqui na UEM de Campo Grande. Sou bibliotecária que recente, tá? Estou há 2 anos. Então, o que eu vou apresentar para vocês é mais novo ainda. É um bebê, praticamente. É sobre o projeto, nosso projeto de implantação da Gibiteca aqui dentro da nossa biblioteca. Não sei se vocês já conheceram, mas eu convido vocês logo mais, né? O evento vai até sexta-feira, mas se vocês puderem hoje mais tarde, vocês só irem aqui em frente, onde tem um balcão que parece ser um balcão de informações. De fato é, mas é a biblioteca. A nossa Gibiteca está lá dentro, tá? Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês bem rápido sobre a nossa Gibiteca. E eu gostaria, assim, as meninas falaram um pouquinho sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil a respeito. E assim, esse interesse em trazer a Gibiteca e montarmos uma Gibiteca aqui, ela veio do meu conhecimento, vamos dizer assim, de quando eu fiz o mestrado na Federal de São Carlos. Não sei se todos já conhecem a Biblioteca Comunitária da Federal de São Carlos. Ela tem seus 4 andares e tem um espaço destinado à Gibiteca lá. Então, a partir daquela experiência, do contato com aquele espaço, eu achei que seria interessante a gente trazer aqui para dentro da nossa biblioteca. E também o intuito de trazer a Gibiteca, ou de montar a Gibiteca, de começar a despertar isso dentro da nossa universidade, foi porque nós, pelo menos eu, né? Todos nós, eu acho que acredito que sim. Mas quando a gente passa pela universidade, às vezes a gente se vê diante de diversos desafios. E um deles, que eu acredito que também seja um desafio, é de você ter um ambiente que possa ser um ambiente um pouco mais dinâmico, um ambiente que você não tem apenas a leitura lá dos materiais que você precisa para o seu curso, independente do curso que você faz, mas um ambiente também para... hoje eu quero relaxar, eu quero ver só os gibis, hoje eu quero fazer uma leitura de imagem, não apenas a leitura da palavra escrita. Então, considerando isso também, de certa forma, nos incentivou a trazer isso para o nosso espaço, né? Para possibilitar para o nosso usuário que nós temos aqui, seja a própria comunidade interna, quanto também a comunidade externa. Nós recebemos muita gente de fora, ou seja, a pessoa que está estudando para concurso mora bem aqui em frente e quer vir para a biblioteca, porque a nossa biblioteca funciona das 7 da manhã às 21 da noite, direto. Eu quero ir para a biblioteca para estudar. Eu quero só passear, quero conhecer a biblioteca. Eu tenho filhos em casa, eles só em um horário, eu queria ver se tinha um espaço aqui próximo da minha casa que eu pudesse levar o meu filho. Então, com isso, depois que a gente inaugurou a nossa Gibiteca, que foi exatamente 1 ano atrás, isso tem, além de, como eu posso dizer, a divulgação boca a boca, né, tem acontecido, e essas crianças, esses pais e essas pessoas idosas também têm vindo para o nosso espaço para participar desse momento. Então, essa iniciativa, ela visou enriquecer ainda mais... Deixa eu ver se funciona. Olha sim. Enriquecer ainda mais o ambiente acadêmico, proporcionando um espaço dedicado às histórias em quadrinhos. Representa também um passo significativo na promoção da leitura e diversidade de materiais disponíveis para a nossa comunidade acadêmica. E a ideia de criar esse espaço surgiu da percepção da importância das histórias em quadrinhos como uma ferramenta educativa e cultural. Então, o projeto teve como objetivo montar uma biblioteca desde o seu acervo, mobiliário,
ações dentro do nosso espaço atual, da nossa biblioteca. Então, a nossa biblioteca é dentro da biblioteca. A gente encontrou um espaço e a gente diz, esse aqui vai ser o espaço da biblioteca. Então, vamos conseguir alguma coisa, porque tem aquela questão que a Mari falou, recursos não temos, mas a gente dá um jeito. Então, por exemplo, vocês vão ver ao longo da apresentação, a nossa biblioteca ela é montada 100% de donativos. Então foram pessoas que doaram o sofá, foram pessoas que doaram as almofadas, foram a própria comunidade que doou tapete, luz, bis. A universidade praticamente forneceu espaço, forneceu as estantes. O restante a gente correu atrás. Dinheiro temos? Não temos. Mas a gente tem amigos, né? Então a gente, vamos lá, pessoal, vamos conseguir esse material. E o legal também da gente ter montado essa biblioteca foi que a gente conseguiu o envolvimento das pessoas que usam a biblioteca, o que gerou também um pertencimento. Então eles mesmos cuidam, eles mesmos, a gente fez um quadrozinho de como utilizar a biblioteca e eles mesmos pegou o material e colocou no lugar. Tu não vai ficar de sapato em cima do tapete. Então fica, tira o sapato, fica ali tranquilo. Então isso gerou nas próprias pessoas essa identidade, de certa forma, né? Então, no primeiro momento, juntamos os materiais que foram doados à biblioteca via termo de doação, a questão burocrática, né? Depois não chegar ninguém e dizer, que tapete legal, vou levar para mim. Então, a gente fez termo de doação tudo certinho, para que as pessoas pudessem doar e esse material, de fato, pudesse ficar dentro da biblioteca e fosse o material da biblioteca. Gibis que vieram da Biblioteca de Dourados para Campo Grande, doações de editoras. Eu vou apresentar alguns aqui para vocês, mas vai ser bem rápido. Então, a apresentação. A nossa biblioteca fica dentro da biblioteca da unidade de Campo Grande, aqui, tá? Ali em frente. O público-alvo é alunos de graduação, de pós-graduação, professores, servidores da universidade, terceirizados, a comunidade que mora aqui no entorno, ou seja, toda a população da cidade de Campo Grande, do estado, e quem por aí estiver e quiser conhecer. Os tipos de quadrinhos que nós temos é de tudo um pouco. Né? Então a gente tem desde os materiais para o público infantil, ali, por exemplo, como Turma da Mônica, até materiais de conteúdo adulto. Então, como foi o processo de criação da nossa biblioteca? Como eu falei, gente, ela tem 1 ano, exatamente. Então é um processo que a gente ainda está, vamos dizer assim, está em fase de construção, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então a gente até gostaria de quem, por exemplo, quiser contribuir, olha, Joyce, acho que poderia fazer dessa forma, eu acho que queria dar uma ideia para isso, eu queria doar gibis, estamos aqui, tá bom? Então o processo de criação foi campanha de doação, a gente se juntou com algumas pessoas, o professor Nathaniel colou na gente, a gente colou nele, claro, ele tem contatos, e aí a gente conseguiu falar com algumas pessoas para nos ajudar nessa campanha de doação, ou seja, a gente fez alguns materiais que incentivava o outro a também contribuir com a nossa biblioteca. Então a gente teve um processo de recebimento de materiais, o processamento técnico, né, obviamente, e depois a inauguração e divulgação da nossa biblioteca. Olá, vocês estão nos assistindo. Eu sou daquela época da leitura do gibi. É uma coisa que nós queremos resgatar. Então nós queremos aproveitar essa oportunidade para você que tem um gibizinho lá, que está lá no seu arquivo, que você doa para a gente fazer uma grande campanha com a biblioteca e com o curso de livros da UEMS. E pessoal, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ela está aberta a toda a população. Nós estamos montando ali um grande acervo de histórias em quadrinhos, e estamos convocando toda a população para doar, fazer essas doações e frequentar a biblioteca, que é um espaço público, é um espaço coletivo e um espaço de leitura maravilhoso para toda a população cambograndense e do estado inteiro. E para você participar do nosso projeto da Biblioteca, basta que você se dirija à Biblioteca da UEMS, da unidade de Campo Grande, aqui no bairro de Santo Amaro, com a sua doação de gibis, podendo ser de Patinhas, do Cascão, da Turma da Mônica, assim como outros gibis. Para mais informações, nos envie um e-mail para biblioteca.cg@uems.br. Então, se você tem, contribua. Aqui embaixo está aonde você pode entregar ou nós vamos até você. Venha participar desse grande projeto.
Então, por exemplo, esse aqui é um dos vídeos que a gente fez, o professor Nathaniel conseguiu contato com o Vanderlei Bé, e aí a gente conseguiu fazer esse material para distribuir nas redes sociais, tanto na dele quanto na nossa, quanto também da universidade, para a gente alcançar o maior número de pessoas para a gente conseguir esse material. Então, ele se envolveu bastante nesse projeto, reconhecendo a relevância cultural e educacional da Gibiteca para a comunidade acadêmica da UEM de Campo Grande. Então, a gente começou o projeto, vamos supor assim, de criação e de construção da Gibiteca, eu acho que foi no início do ano passado. E aí, quando foi em outubro, a gente conseguiu fazer a inauguração dela. E aqui tem alguns dos participantes da campanha. Outras pessoas contribuíram, de fato, mas aí eu não consegui colocar todos aqui. Mas alguns que a gente gostaria de destacar foi o Vanderlei Bé, esse que a gente acabou de ver, a Zarabatana Books, que doou um material muito legal pra gente, que enviou pra gente, o Nupec, claro, que tá com a gente aqui, a gente cola neles, eles colam na gente, e assim vai. A Sônia Witt, que também doou, assim, um acervo bem grande do material dela que veio pra gente pela Agems, né? A gente conseguiu o transporte, então ela mandou o material e a gente fez todo o processo aqui. Alunos e servidores da UEMS, isso foi muito legal, porque a gente saiu falando, todo servidor que a gente via nos grupos que a gente tinha, nos e-mails, a gente, vamos lá, vamos contribuir nesse grande projeto, então eles auxiliaram e contribuíram bastante. E claro, a Natânia Nogueira, que está aqui com a gente, que foi uma das pessoas que, desde o começo, vamos lá, Joyce, vamos fazer isso, vamos aquilo, então vamos fazer dessa forma. E graças a essas pessoas e muitas outras também que eu não consegui relacionar, que a gente conseguiu fazer esse projeto. Na verdade, a gente conseguiu ainda estar continuando com esse projeto na universidade. Então, outro processo que a gente fez depois foi o recebimento dos materiais. Então, como vocês puderam ver, lá na biblioteca a gente tem um balcão bem na entrada. Então a gente fez a recepção ali na biblioteca, depois a gente passou por um processo de análise por mim, porque eu sou a única bibliotecária aqui. Então eu fiz um processo de análise desse material, depois seguimos para catalogação, processamento técnico, até ele ser disponibilizado no acervo. Então todo esse processo ele aconteceu para que esses materiais pudessem chegar na mão desse usuário, como eu falei para vocês. Nós temos aqui desde criança, bebês, por exemplo. Vocês viram no vídeo que eu estava grávida, agora meu bebê já tem 1 ano. Então, por exemplo, a gente precisa ter um cuidado com esses materiais para que as crianças possam acessar o material que é condizente para eles. Então, a gente fez toda uma organização dentro do próprio espaço da Gibiteca para que as crianças pudessem acessar ali os gibis, que são condizentes para a idade deles, e no espaço mais alto, o conteúdo para o público mais adulto. Então, esse processo ele foi necessário para que a gente pudesse disponibilizar esse material da melhor forma e não causar nenhum tipo de constrangimento, né? Então, aqui eu gostaria de destacar a parte da catalogação que eu contei, obviamente, com a Natânia, que auxiliou a gente a fazer esse processo. Então, a classificação do material ficou assim: desde para o conteúdo livre, a gente colocou por cor, para facilitar, para facilitar a visualização, né, do público. Azul para leitores acima de 12 anos, o amarelo para maiores de 16 e o preto para maiores de 18 anos. Tem uma etiqueta, vocês vão conseguir ver esse material assim, ó. E logo depois dessa fase, a gente veio com a parte da inauguração. A gente fez a inauguração da nossa Gibiteca na Semana Nacional do Livro da Biblioteca, que acontece todos os anos. A UEMS começou a realizar desde 2000... Tá com 3 anos, né? Foi 2002 ou 22? Foi 2022, então ano passado a gente fez a inauguração da nossa Gibiteca dentro desse evento, e esse evento que nós realizamos, a gente colocou como tema o universo dos gibis. Então a gente conseguiu fazer a inauguração dentro, já considerando esse tema também. A Natânia trouxe uma palestra, a gente teve várias pessoas que trouxeram oficinas também de construção de gibis. E a gente teve a Mara Caos também, que participou com a gente aqui também, não sei se vocês conhecem a Mara Caos. Ela é uma roteirista, escreve histórias em gibis, e aí, daqui do estado, né? E aí ela fez uma parte de contação de história para as crianças que a gente recebeu aqui na nossa Gibiteca. E o nosso acervo, atualmente, ele está com um pouco mais de 648 títulos. Como eu falei para vocês, é um bebezinho. Está começando. Então, em homenagem a essa data, que eu falei para vocês que é a Semana Nacional do Livro da Biblioteca, né? É celebrado por conta de uma data. Então, a Biblioteca da UEMS realizou a 2ª Semana Nacional do Livro, entre os dias 23 e 27 de outubro.
com diversas atividades, e o tema foi Histórias em Quadrinhos. Então, durante a programação, a gente explorou todo esse universo para assim a gente conseguir fazer a inauguração da Gibiteca. Essa é a nossa logo, tá? Então, durante a segunda semana, a gente fez a inauguração, e essa iniciativa visa enriquecer ainda mais tanto o nosso ambiente acadêmico, proporcionando um espaço dedicado a histórias em quadrinhos. E também reforçou o compromisso da universidade em proporcionar experiências culturais enriquecedoras. Acredito que vocês possam perceber no translado de vocês da universidade para o hotel, para a casa de vocês, a UEMS é longe de tudo o resto, vamos dizer assim, né? Então, a UEMS é longe do centro, a maioria do pessoal mora longe, então a gente quis também trazer nesse espaço para que a pessoa pudesse também ter acesso a um espaço cultural, mas sem precisar se deslocar tanto ou ter que sair da universidade mais cedo, não consigo participar porque eu moro lá e tal. Então, por isso que a gente também quis trazer isso para dentro da universidade. Então, essa iniciativa aqui está uma foto da nossa Gibiteca, ela fica embaixo da nossa escada, tá? A gente trouxe ali embaixo porque a gente quis trazer um espaço assim mais comfort, não sei se eu consigo chamar dessa forma, mas é um espaço que, eu quero ler o gibi, mas também eu quero dormir um pouquinho com o gibi na testa. Eu já fiz isso quando eu era aluna, eu ia estudar e eu sempre dormia ou com a cabeça no gibi, com a cabeça no livro, ou ele sobre mim. Então, eu acho que essa experiência também é legal. Então, a gente quis trazer esse espaço mais confortável para o pessoal. E isso, gente, representa um novo capítulo na história da UEMS, marcando o nosso compromisso contínuo com a excelência acadêmica e também cultural. Calma. Aí agora eu vou trazer um outro vídeo que fala um pouquinho de quando a gente fez o convite para a inauguração da Gibiteca. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joyce. Eu sou o Nathaniel. E nós estamos aqui para te convidar para a inauguração da nossa Gibiteca, que acontecerá na segunda-feira a partir das 18 horas. Nessa inauguração, a presença da Tânia Nogueira, especialista em gibitecas, doutora de História, e vai fazer uma apresentação para lá de especial para a gente. E para conhecer a nossa programação, acesse o site da UEMS e confira. Eu aproveito para agradecer a todos aqueles que doaram seus quadrinhos, seus gibis, seus mangás aqui, o acervo da Gibiteca, em especial o papel Wander Olek, que nos apadrinhou nessa missão da criação da Gibiteca. Venha e confira. Esse foi um pouquinho da nossa inauguração, né? E divulgação, a gente preza muito sobre a divulgação, que a gente precisa fazer com que esses tipos de espaço cheguem aqui à comunidade. Então, às vezes a gente, os alunos sabem, os servidores sabem, conhecem o espaço, mas às vezes a pessoa que mora bem aqui do outro lado da rua não conhece, como a gente já teve casos. Então a gente frisa muito sobre essa questão da divulgação, que é para fazer com que esse tipo de espaço seja conhecido por essas pessoas, né? Principalmente que moram no campo. Então, aqui a gente tem a Mara Calves fazendo a contação de história, né? Quando a gente inaugurou a Gibiteca, e alguns materiais que foram distribuídos entre as crianças que é da escola aqui próxima. Aqui é mais um povo, foi feita por ela, foi muito legal, as crianças saíram querendo voltar. E conclusão, gente, conheça a nossa Gibiteca. Muito obrigada. Muito obrigada, Joyce. E eu vou dar um testemunho. Ontem eu fui na biblioteca e tinha uma moça deitada lendo gibi, uma estudante da universidade. Eu achei muito legal. Ela estava bem relaxada lá, com a pilha de revista do lado, lendo tranquilamente. É bom você ver uma pessoa lendo com prazer. Então, agora,
a gente vai abrir para perguntas. O Ola está aí ainda, o Tori. Então a gente vai abrir para perguntas, comentários, se alguém quiser fazer. Eu vou começar com o pessoal da mesa mesmo, para perguntar entre si. Vocês podem perguntar para o Ola, podem perguntar entre vocês mesmos. Depois, se alguém da plateia, se quiser, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou direcionar minha pergunta para o Ola, por uma afinidade, né, que nós temos aqui, eu, Joyce, né, com ele, que somos bibliotecários. Como no Brasil, eu certamente sou uma das bibliotecárias que estou atuando nesse campo do quadrinho, eu gostaria de saber, já que ele falou que tem uma capacitação, se ele podia, se tem como disponibilizar os materiais usados para a capacitação, porque a gente produz muito voltado para assim, dentro da nossa realidade local, mas isso pode melhorar assim, a qualidade do que a gente está ministrando mesmo, porque eu fiz a disciplina em nível de pós-graduação, é uma das primeiras do Brasil, eu preciso trazer esse conteúdo dos bibliotecários. Eu gostaria de ter acesso a esse material se ele existir. Pergunta para ele se ele faz, né? Essa gentileza. Well, it's not a real training program. We don't have it. We don't have any pre-made courses or printed materials or anything like that. But we do receive librarians by us, and we try to adapt to what they want and what they need, and give them what they want at the time. But we don't have any printed material or recorded material that could fit anyone anytime. Sorry. Ele disse que, infelizmente, eles não dispõem de nenhum material impresso ou nenhum curso pronto. O que eles fazem é receber esses bibliotecários, né, enfim, e adaptar conforme as necessidades. Agradeça ele. Fala que eu mando meu material para But ele. maybe we should. Ele disse que talvez eles deveriam ter esse material. Oi? Então, se ele gostar, a gente faz uma parceria e produz um material junto, internacional. Publica pela Aspas e publica lá pela Biblioteca de Estocolmo. Convite. That's a good thought. Well, I have written shorter text in anthologies in other publications about comics and libraries. But perhaps we should do something bigger of it soon. Good idea. Ele disse que já produziu alguns textos menores sobre o assunto, mas que é uma boa ideia, às vezes, produzir algo maior. Fale para ele. Também a gente tem uma possibilidade de publicação pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, que para ele seria um reforço na profissão dele também. Eu gostaria de saber do Ola e também da Joyce, dentro dos seus contextos aí de uma jovem gibiteca e de uma gibiteca que já se consolida institucionalmente, como se dá ou pode se dar a relação com os professores e os estudantes no uso dos espaços de gibiteca como essa ação interinstitucional, intercultural. Aqui, onde nós estamos na abertura, houve uma vinda de alunos de escola pública para participar de uma atividade, se isso se mantém como uma prática, seja em parceria com professores ou como uma possibilidade de serviço de agendamento, se em Estocolmo também há essa possibilidade de uso do espaço público da gibiteca com estudantes de redes públicas de ensino, que eu acho que é um modo da gente otimizar também esse espaço de serviço público, né? Yes and no. We have had a few partnerships with schools, not continuously, but like the way librarians come to us and ask for help.
schools come to us and ask for help, but we don't have any big continuous partnership with any school. It's more, I think the school headmasters are usually quite uninterested in this, but there are several teachers, individual teachers who want to work with us. So again, we work that way. They seek us out and we do what we can for them. We don't really have the resources to establish a long-term partnership with any schools around. But I haven't even met any interest from the schools about that. O Alan disse que sim e não, que eles têm alguns estudantes que vão, alguns professores se interessam, mas também há um desinteresse da parte de algumas escolas. Aqui, como a gente está bem recente, quando a gente fez a inauguração da Gibiteca, a gente procurou logo a inauguração já fazer essa relação, né? Então, por exemplo, nessa contação de história que foi com a Mara Calves, ela fez em 2 dias com escolas diferentes. Então, tem aquela que estava na imagem, são crianças do ensino fundamental, e teve um outro momento que foi com os pequenininhos. Eu acho que é maternal, né, que fala, mais ou menos. Então, desde quando a gente pensou, né, idealizou a Gibiteca, sempre foi com esse intuito. Por quê? Pelo menos é a minha visão, né? Eu observo que a Gibiteca dentro do espaço universitário é legal, só que assim, não tem tanto, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas não tem tanto interesse por parte de muitos alunos. São alguns alunos que já têm essa familiaridade, então quando eles veem o espaço, eles, poxa, legal, aqui tem uma Gibiteca. Então, já começa a falar para outro, então é aquilo que a Bari falou. Então, quando ele já conhece, já tem familiaridade com aquele universo, isso vai se estendendo. Então, o que nós observamos, a Miriam, levanta a mão, Miriam, a Miriam que faz parte da minha equipe aqui na biblioteca, o que a gente percebeu depois que nós inauguramos a Gibiteca? A gente começou a receber alunos que a gente nunca tinha olhado na biblioteca. Assim, foi incrível. E era alunos que ocupavam, literalmente, eles ocupam todo o espaço da Gibiteca. Então, eles pegam o material, deitam lá e começam a ler os gibis. Às vezes eles pegam outro material que faz parte do material técnico da área deles e usam o espaço da Gibiteca para ler, para descansar. Então a gente começou a observar algo que a gente não observava na biblioteca. Por exemplo, aqui também tem uma questão interessante, é que a gente tem um público majoritário na biblioteca. São os alunos da medicina. Eles praticamente ficam o dia e a noite. Praticamente, o dia e a noite, quando eles não estão em aula, eles ficam na biblioteca. E com a inauguração da Gibiteca, esse público não mudou no sentido de os alunos da medicina não foram mais. Continuam, só que começam a vir alunos de outros cursos que às vezes a gente nem conhecia. Alunos de geografia. Os alunos de letras já estudam, os alunos do professor Nathaniel do NUPEC já vêm normalmente. Mas a gente começou a conhecer outros alunos de outros cursos que a gente ficava, nossa, eu nunca tinha visto você por aqui. Então isso de certa forma mudou. E a nossa intenção com a Gibiteca é fomentar mais ainda, é trazer mais ainda e principalmente as crianças. Porque é nas crianças que a gente consegue despertar desde logo, né, esse interesse pela leitura, essa leitura por prazer, não a leitura só por, nossa, eu tenho que ler um livro para eu fazer a leitura lá na frente, não só isso, mas ler por prazer. Por exemplo, eu comecei a gostar de ler por conta do gibi, que eu detestava. A professora na escola, lê um livro que eu folheava todos os quadrinhos que tinha nos livros. E quando eu conheci os gibis, isso mudou. Então, como isso foi um reflexo para mim, eu acho que seria também interessante um reflexo para outras crianças, principalmente porque livro no Brasil ainda é caro. Livro no Brasil, e gibi, então, ainda é caro. O gibi não é caro, né? Mas tem gente que tem essa cultura de gibi é caro. Então, a gente tem essa intenção ainda de trazer mais ainda, de se relacionar mais ainda com a escola. A gente tem contato, a gente já está se relacionando, mas a gente vai aprimorar isso melhor. É o seguinte, na sua fala eu queria contribuir para ampliar uma questão da primeira Gibiteca. Na verdade, por causa de uma conversa que eu tive com a Sônia Luiten, no
no WhatsApp já em 2021, acho, a partir de um fanzine chamado Historieta, que foi um fanzine famoso do Rio Grande do Sul. Eu havia lido sobre o Museu de Quadrinhos, tinha o nome dela, numa sessão de cartas desse fanzine. Ela me respondeu que o José Marques de Mello, final da década de 70, teve a ideia de criar um museu de quadrinhos e junto seria uma gibiteca que ficou a cargo dela, que acabou não finalizando o empreendimento devido a questões político-internas lá da USP. Mas essa contribuição, depois você fala com ela, está no meu blog, eu inseri minha conversa com ela lá. Que realmente quase que teve essa gibiteca. Ela considera de Curitiba a primeira, mas teve esse empreendimento no final da década de 70 para 80 para que se tivesse uma gibiteca lá na USP, né? É bem interessante. E olha que essa informação me veio através de um fanzine. A segunda questão é uma crítica construtiva, que você falou que você tem prazer e você usa como exemplo de escovar os dentes até hoje. Eu não tenho prazer nenhum de escovar os dentes até hoje. Mude o exemplo. Obrigado. Obrigada, Gazi. O Gazi, tem esse jogo tem outros lances. O Klink, que é um bibliotecário também, viu, minha gente? Lá de São Paulo, ele fez o primeiro projeto que antecede esse de Curitiba. E aí esse projeto é enviado bem antes para a prefeitura do município de São Paulo. Depois, a prefeitura tira a autoria dele, a gestão seguinte, e entrega nas mãos de um grande pesquisador, que é o cara que fez a primeira exposição do mundo, que é o Álvaro de Moya. E aí Álvaro de Moya vai fazer a implantação da gibiteca, da nossa, né, da Enfio, com o projeto do Klink. Não sabia que o projeto era do Klink. E por um acaso o Klink entrou no grupo, na equipe, porque o Klink já era um bibliotecário entendedor de quadrinhos. E aí o Klink pegou o projeto dele com a assinatura do Moya. E a Biblioteca de Curitiba já é aberta. Então nós que somos atuantes nessa área, nós temos grandes reviravoltas, grandes perseguições, mas eu acho que ninguém tem que desistir de nada do que acredita. E digo mais, depois da pandemia, a gente viu um mundo muito doente, muito cheio de problemas mentais que se exacerbaram. E a leitura dos quadrinhos, ela traz bem-estar, ela é biblioterápica. Então, por isso que a pessoa vai lá na biblioteca e fala: hoje eu quero descontrair, eu quero desabafar. E naquela leitura ele exprime essa sensação de bem-estar. É um momento de bem-estar. Então, a gente tem que lutar para que as pessoas tenham direito a ter acesso a essas coisas boas. E nós tivemos o privilégio. Nós somos menos de 10% da população do mundo. Então, vamos, né, ver se a gente melhora um pouquinho, né? Valéria, eu queria fazer uma contribuição, eu não sei se você colocou, mas pelo menos não me pareceu aí no slide, da região norte. Na região norte, as bibliotecas. Não, apareceu, eu não vi lá. Tem? Assim, pelo menos na legenda não aparece, né? Mas você tem lá em Belém. Inclusive na Biblioteca de Belém eu participei da elaboração dela, né? Que é uma história até interessante. Eles receberam uma doação de 6.000 quadrinhos, né? E eles não tinham muita noção do que era. E na época eu participava, assim, eu era leitor, né? A gente fazia eventos também. O Ponto Fuga fez vários eventos na biblioteca. E era colocado assim cesto para a criança ler, né? Era colocado em cesto e aquilo durava uma semana, mais ou menos, né? E não era só quadrinhos infantis. Só para você ter uma ideia, a cripta, né, com K, que na época já eram muito raras, difíceis de achar, assim, tinha pelo menos umas 3 que se perderam nesse processo, que as criançadas, né, pegavam. E o próprio condicionamento era ruim, porque era dentro de cestos, né? Sem falar dos roubos, né? Era muita coisa que roubaram. E aí foi que eu comecei a conversar com eles e propor a criação da biblioteca, a catalogar, e não, vamos acondicionar, que ela é condicionada lá. Eu não sei se em algum outro local é assim, elas são acondicionadas em caixas arquivos, né?
que era exatamente para não ficar no incesto e ter e aí depois a gente criou, se eu não me engano, a criação lá foi em 93. Então, mas eles não têm documentação. Aqui eu vi um erro no mapa agora, que a região norte, ela está separada do centro-oeste no mapa, tá só como se fosse só aqui. Ah, tá. Tá junto ali. Norte, peraí. Tá, mas não está com a legenda. A região norte não tem legenda. A região norte ela está demarcada, mas ela não tem nenhuma, porque não tem documento. É um departamento da biblioteca? É um departamento. É uma seção. Então, é uma seção. Essas gibitecas que eu mostrei são gibitecas que não tem departamentalização. Elas não ficam dentro de uma outra biblioteca? Elas não estão dentro de uma outra, então não tem nenhuma na região norte. Pode abrir a sua, viu, amiguinho? Pode arregaçar as mangas, trabalhar e abrir a sua. Você que está lá, eu sou inocente. Uma das preocupações, né, enquanto professor e pessoa que atua em relação à apropriação e uso de histórias em quadrinhos, né, no ambiente de escolas, no caso, escolas públicas, né, a Valéria nos trouxe agora um termo técnico, né, que é a higiene da leitura, né, e eu tive um dissabor recentemente. Eu não sei como é que é essa realidade em relação à Europa, né, ao nosso convidado, né, e aqui é também relacionada ao roubo, né, que agora, né, o Jean comentou aí agora, são dois problemas sérios. Então eu tive uma tentativa de estabelecer com pessoas que tomavam conta da biblioteca nas escolas que eu trabalho, as duas, né, eu trabalhava à época, agora estou em outras, e a gente nota, primeiro, né, que nós não temos bibliotecários de formação. Isso é um problema complicadíssimo também. E olha que nós temos atualmente um esforço na minha escola municipal de pessoas que não são da área e que criaram até uma forma de catalogar lá. Minha esposa cursa atualmente biblioteconomia na Federal de Goiás, e minha esposa ficou impressionada da forma assim empírica, até um pouco tosca, né? Mas deu uma qualidade, né? E tentamos resolver a questão de sujeira, da higiene da leitura, né, que veio o termo agora, né, que eu não conhecia, e a questão de roubos. Nós começamos por uma prática interessante, que é o começo de uma fanzinoteca, e fanzines com a sua fragilidade, desde os modelos daquele papel A5, né, o A4 dobrado, a ter o diálogo de levar um discurso de zelo aos estudantes, no manuseio, né, e também na devolução. Então, a educação de formação de leitor e também voltado para esse entendimento que é um bem público e deveria ser zelado no aspecto de limpeza e do roubo. E nós, por enquanto, estamos tendo uma resposta interessante por via dos fanzines, instalação de uma fanzinoteca junto com uma gibiteca. We do have some problems with thefts in our library. We're placed right in the center of the city, so of course we have various problems from time to time, because every door is open for everybody and everything is for free. We have problems with drugs sometimes, with alcoholic derelicts, with homeless, who are of course very welcome, but sometimes they take our couches and chairs and sleep in them. And we also have problems with stealing, with thefts sometimes. It's not a constant problem, because it's a temporary problem. It flashes up sometimes, and then there are less thefts some other time. The only thing we can do, we put like ID chips on our books that send off an alarm if you go out with it. Sometimes the thieves fool alarms, they manage to steal the books anyway.
There's not much we can do. It's as long as it doesn't happen more than it does, we're having to deal with it. There's always a percent of books that will disappear from our libraries, and that's bitter, and it's horrible to steal from the common that we own together. But it's going to happen, and we just have to deal with it. But we can't prevent it in a bigger solutions for it. Em resumo, ele diz que já tiveram alguns problemas, sim, com roubo de obras e que, enfim, desordem também, gente dormindo na library, mas que infelizmente isso é um problema com que terão que lidar, que é um problema que existe. É isso. Olá, boa tarde, Natânia, professora Natânia, Valéria, Joyce, tudo bem? Vou fazer uma pergunta sobre a administração das bibliotecas e como é o fornecimento dessas instituições em relação com a porcentagem de obra nacional e internacional que deveria ter, como é que se abastecem com mais obra tipo estrangeira, mais de tipo nacional, se tem alguma legislação ao respeito? Oi, Sebastião, obrigada pela questão. A resposta vai ser bem curiosa. Veja bem, Sebastião, a maioria dos acervos das bibliotecas brasileiras, ele vem de doações. A gente não tem rubrica, dificilmente temos política própria, nós não fazemos o que a gente chamava aqui antigamente de desiderata, ou as preferências, né? Nós recebemos doações e desenvolvemos as coleções a partir de doações e de alguns programas, políticas públicas federais, que nós vamos chamar Programa Nacional de Leitura, Programa Nacional de Biblioteca Escolar, tal. A gente recebe, que são escolhidos por especialistas que às vezes têm umas escolhas um pouco infelizes. Então, o que eu vou falar para você? Como é tudo doação, o percentual que recebemos de material estrangeiro corresponde à preferência leitora do brasileiro. Então, é muito importante para você, eu vou dizer, nós brasileiros gostamos muito de... A leitura adulta, a gente lê muito América Latina, recebemos material da Argentina, da Colômbia, do Chile, recebemos material. E muito material da Espanha. A Espanha tem muito material que vem para cá. Estados Unidos, ele já traz naturalmente dentro da estrutura continental, da indústria cultural, recebemos a maior parte do material estrangeiro dos Estados Unidos também. E quem o suplanta atualmente com a maior máquina, né, do mainstream é o mangá japonês. Então, fora do mainstream, mais o underground, o adulto, o graphic novel, nós recebemos mais latino-americano e espanhol. E o super-herói, mangá, respectivamente, Estados Unidos da América e Japão. Então, esse percentual corresponde ao que o público lê. É importante para você que é pesquisador. Se fosse o meu critério de bibliotecária, eu equilibraria mais, eu traria mais quadrinhos asiáticos, por exemplo, e africanos, que a gente, para conseguir aqui, precisa, né, fazer um sacrifício muito grande. A gente não consegue ver o repertório para obter de um continente inteiro. Isso é absurdo. Então, respondi